Olá, começa mais um Conversa Criminal, o seu podcast sobre ciências criminais. Sou Augusto Rodrigues, advogado criminalista. Olá, sou José Carlos Portela Júnior, sou advogado criminalista, professor de Direito Penal. Olá, pessoal, meu nome é Hugo Ponte, sou advogado trabalhista aqui do Rio de Janeiro. Olá, pessoal, sou o Gabriel, sou estudante de Direito no último ano e marxista-leninista. Um prazer conversar com vocês. Hoje viemos aqui com esse grupo de advogados, temos aqui o professor Portela, que já é um convidado assíduo aqui no nosso programa, e convidamos também dois colegas da área trabalhista para falarmos sobre trabalho escravo. Então hoje vamos ter aí uma conversa interdisciplinar entre a nossa matéria penal e a matéria trabalhista. Então confirem em mais esse episódio do Conversa Criminal Podcast. Então, recentemente vimos a condição dos trabalhadores na região serrana do Rio Grande do Sul, né, envolvendo ali as empresas que produziam para as vinícolas. Vimos ali a péssima condição desses trabalhadores, condições assim análogas à escravidão. Então já também faço aqui a pergunta para os colegas, principalmente que os colegas da área trabalhista, sobre como vocês, militantes da advocacia trabalhista, né, estudam esse ramo, como vocês enxergam toda essa questão dessas péssimas condições desses trabalhadores? Eu entendo que, primeiro, para contextualizar, por que a gente está tendo esse boom, né, de denúncias que a gente não estava tendo no governo passado. A gente hoje, na verdade, desde 2011, contingente de número de auditores fiscais do trabalho diminuiu muito, quase 40% no Brasil. Então, diminuíram a participação da Defensoria Pública da União, da Polícia Federal, do Ministério Público do Trabalho, dos grupos especiais de fiscalização móvel, até o IBAMA, que tem participação, o DETRAI, que é uma divisão de erradicação do trabalho escravo. Tudo isso vem sendo sucateado ao longo dos últimos anos e, com a transição para o atual governo, me parece que voltaram a unir esforços para fiscalizar e resgatar, que é o termo correto, né, utilizado, pelo menos tecnicamente, o termo correto, resgatar as pessoas em situação análoga à de escravidão no Brasil, né? O que é uma coisa importante também a gente entender por que se usa esse termo análogo à escravidão. Porque ainda tem muita confusão, as pessoas acham que é exagero falar em escravidão, né? Porque, de fato, a escravidão foi um fato histórico à parte, né, de um outro século. Mas a escravidão contemporânea, ela traz consigo algumas características que remetem àquela escravidão histórica dos séculos passados, como, por exemplo, o que a gente tem visto, né, de proprietários, principalmente proprietários de terra, né, proprietários de fazendas, chácaras, sítios, submetendo trabalhadores a um trabalho sem folga, sem reconhecimento do vínculo trabalhista, sem condições mínimas de higiene, sem segurança, sem ventilação, água potável, instalações sanitárias, então nem pensar, né? Um trabalho forçado, servidão por dívida. Nesses últimos casos, nós vimos até que alguns trabalhadores foram submetidos a agressões físicas, né? Situações de humilhação mesmo, que não configura nenhum um assédio moral, como a gente costuma ver,
na justiça do trabalho das grandes cidades, mas realmente uma restrição de deixar o local de trabalho, de ter contato com o ambiente externo. E isso, assim, para contextualizar um pouco o porquê que a gente chama de trabalho análogo à escravidão, né? E o porquê que isso tem aparecido, porquê que isso tem voltado à tona nos últimos tempos na mídia, porquê que esse número de resgate tem aumentado. O Hugo fez uma colocação muito excelente quando ele traz essa questão da reforma trabalhista, porque nós vimos que foi apenas o governo dar uma pequena sinalização da possibilidade de revogar a reforma trabalhista ou de alterá-la em alguma parte, que já há toda sorte de ataques para essa pequena chance da gente melhorar esse texto ou revogá-lo totalmente, que é uma coisa que eu particularmente defendo muito. Já em 2017, já se havia esse alerta sobre como a reforma trabalhista poderia potencializar essa prática do trabalho análogo à escravidão, né? E a ampliação da terceirização, a contratação de autônomos de forma irrestrita, essa possibilidade de aumentar a jornada de trabalho e de reduzir as horas de descanso. E um dos pontos que eu considero mais sensíveis é a possibilidade de que você, pessoa, negocie com o seu patrão, né? E até aí, onde a justiça não chega, onde os olhos da sociedade não veem, a gente imagina que qualquer tipo de negociação possa ser feita, por mais espúria, por mais absurda que ela possa parecer para a gente. Tanto que é muito comum, com esse boom de casos que nós tivemos, escutarmos pessoas, às vezes, do nosso próprio convívio, normalizando as situações mais degradantes possíveis que uma pessoa foi encontrada após o resgate de trabalho escravo. Há quem diga, por exemplo, que essa condição, por mais absurda que ela pareça, ela é uma condição muito comum, porque muitas vezes nós, que estamos dentro da nossa rotina comum de trabalho, da nossa rotina particular, nós não enxergamos problemas em trabalhar, às vezes, 10, 11, 12 horas por dia, né? Então, não parece tão absurdo quando a gente enxerga aquele trabalhador resgatado como se houvesse apenas uma reclamação em excesso. Então, o CONAET, a Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, ela já alertava para esse problema, que a terceirização da atividade fim, a gente olha novamente essa questão das vinícolas, e é muito absurdo a gente imaginar que não se sabia de absolutamente nada, mesmo terceirizando. A gente já tem parecer judicial, já tem, dentro da jurisprudência de direito do trabalho, a responsabilização subjetiva ou objetiva a depender do caso, porque são empresas com porte absurdo, que possuem medidas de compliance, de know your partner, know your employee, possuem essas medidas para poder evitar que esse tipo de situação se alastre. E o pior, a gente fala justamente dessa empresa que ficou muito emblemática por conta da quantidade de trabalhadores resgatados, a situação envolvendo eletrochoques, agressões físicas, era uma empresa que tinha o certificado de Great Place to Work. Então, nós temos muitas empresas que estão dentro desse contexto, que possuem certificados de governança socioambiental, governança sustentável, de grandes lugares para trabalhar. A Salton, por exemplo, que é uma das envolvidas no caso, é signatária do Pacto Global da ONU, que defende um trabalho digno para todos. É um verdadeiro escárnio, como isso expõe o mercado de certificações e de pactos entre as empresas, que no final das contas não ajudam a acompanhar o desempenho delas. Então, uma das coisas que nós também devemos entender é que quem está se beneficiando dessa prática, né? Porque além da terceirizada, além daquela empresa que fica na atividade fim, a gente também tem que olhar para aquela que está contratando aquele serviço. Esse caso é emblemático, ajuda a ilustrar muito, mas é importante que a gente olhe para esse boom de uma maneira para entender em que cadeias econômicas essa atividade está sendo constantemente explorada. É somente no campo que isso acontece. A gente também teve exemplo que eu acho que chocou muitas pessoas, salvo engano, foi em maio de 2022 que isso foi noticiado, uma trabalhadora negra de 84 anos,
e foi resgatada após 72 anos como trabalhadora doméstica, trabalhando para 3 gerações de uma mesma família no Rio de Janeiro, sem receber salário algum. O clássico, a empregada é como se fosse da família, só que no caso como um bem, como uma propriedade privada dessa família, né? Então, eu acho que são pontos muito importantes. Esse debate precisa ser feito cada vez mais, ainda dentro do mundo jurídico, tem que sair da seara do direito do trabalho, tem que ir para o direito penal, tem que ir para o direito civil, principalmente quando a gente olha na propriedade privada das empresas que se beneficiam disso, tocar os bens das pessoas que, de alguma forma, facilitam esse tipo de prática, porque a fiscalização ela é muito importante. O Hugo tinha mencionado também essa questão dos auditores, e um dado muito chocante é que o Brasil ele tem o seu menor número de auditores fiscais de trabalho em 30 anos. Nós temos atualmente 3.644 vagas, mas na ativa, 1.949. Para um país de proporções continentais como o nosso, isso é um tremendo descalabro. Então, eu acho que para poder ir encaminhando para o fim, a gente poder combater mais efetivamente essa prática tão absurda, é preciso aliar a fiscalização por parte do governo. Claro, é também necessário a vigilância social a partir disso e, de alguma forma, tocar naqueles que estão oferindo lucros exorbitantes. A Salton tinha anunciado um lucro de 500 milhões de reais ao longo de 2022 e parte disso agora nós sabemos bem o porquê. Emendando na questão penal, temos um tipo penal, né, que é o tipo descrito ali no artigo 149 do Código Penal, que trata da redução à condição análoga à de escravo. Ele é um tipo penal que tem uma previsão de 2 a 8 anos de reclusão, mais a multa. Daí eu já deixo também aqui a pergunta para o meu colega, professor Portela, que também é advogado e criminalista. Como ele vê, né, se essa tutela penal, esse tipo penal, de alguma forma, ele acaba realmente protegendo esse bem jurídico, né? Então, Augusto, esse tema me é bastante caro, né? Inclusive, minha dissertação de mestrado foi sobre o tema do trabalho escravo. Eu investiguei a responsabilidade dos diretores, gerentes, né, pelo crime de trabalho escravo, considerando esse cenário, né, que a gente chama do toyotismo, né, na produção capitalista, que vai levar a essa absurda quarteirização das cadeias produtivas, né, dissolvendo aí nesse processo as responsabilidades, tanto no âmbito trabalhista, civil e aí criminal, né? Uma empresa vai jogando para outra, que vai criando empresas laranja, com um CNPJ que não sei de quem que é, ninguém sabe quem é o sócio, quem é o gerente, para facilitar o cometimento desse tipo de violência. Então, bom, a gente tem 2 questões, né? Tem a questão da normatividade e tem a questão de como esse tipo penal vai ser aplicado na prática forense. Então, assim, um breve histórico sobre o tipo penal do 149 do Código Penal, que nós tínhamos uma redação que vigorou ali até os anos 2000, que era muito considerada pela jurisprudência, pelo judiciário, como muito porosa, assim, muito lacunosa, porque era assim, uma linha dizendo assim, reduzir alguém à condição análoga de escravo, ponto. E aí não explicava, a lei penal não explicava o que seria essa redução à condição análoga de escravo. Então vinha toda uma discussão, aí quando aparecia um caso que evidentemente era uma situação de exploração de trabalho escravo, o judiciário entendia que ali não dava para aplicar o tipo penal, a lei penal, porque mas faltam elementos normativos para dizer essa conduta é redução à condição análoga de escravo ou não é. Aí tinha aquelas comparações absurdas que mesmo a gente vê recentemente pessoas aí que ocuparam o governo passado fazendo, do tipo, o trabalhador agora trabalha numa sala pequena, é trabalho escravo, né? Então, tudo é trabalho escravo, né? Então, esse tipo de discurso para dizer assim, o trabalhador quer coisa demais. Então um gerente de um banco que trabalha 12 horas seguidas, ele está sendo explorado num sentido que pode ser considerado como trabalho escravo. Nós estamos falando de situações
em que chega, claro, não que significa dizer que as condições de trabalho dessas situações que eu mencionei não são humanas, né, humanizadas. Uma pessoa trabalhar 12 horas por dia não é nada humanizado, mas a gente está falando de uma situação em que essa exploração do trabalhador se dá num contexto brutal em que retira a capacidade de autodeterminação mesmo enquanto ser humano daquela pessoa. Aquela pessoa ela é privada de bens essenciais, né, para o seu autodesenvolvimento como ser humano, seja biológico ou psicológico e social, né? Então, e até espiritual. Então, assim, considerando que o ser humano ele depende dessas várias searas da vida para se autodesenvolver, o trabalho escravo ele acaba cerceando todas essas searas, transformando a pessoa, todas essas dimensões, né, transformando a pessoa num objeto, tal qual uma máquina ali, tal qual um arado, tal qual um trator da fazenda, enfim. Então, a gente tinha esse tipo penal que era bem lacunoso, gerava esses debates na doutrina, na jurisprudência, e aí veio uma mudança legislativa que acabou trazendo essa redação atual que nós temos, que é bem mais detalhada. Até o Hugo já apontou aí algumas hipóteses em que se considera como trabalho escravo a partir da lei penal, mas não só, porque nós temos também normativas da OIT, né, da Organização Internacional do Trabalho, Convenção da ONU sobre trabalho escravo. Esses tratados internacionais dos quais o Brasil faz parte também trazem essas definições mais precisas, mais detalhadas sobre o que é o trabalho escravo. Isso tudo acabou influenciando na redação do atual artigo 149 depois da reforma. Então ele detalha com mais riqueza que condutas são essas que podem configurar essa redução de alguém à condição análoga de escravo. Aí eu lembro o caso José Pereira, um trabalhador que foi escravizado, né, mais de uma vez e ninguém foi punido. E aí, esse caso chegou a ser denunciado no Sistema Interamericano de Direitos Humanos. E foi o primeiro caso em que o Brasil foi denunciado e condenado por o Estado brasileiro primeiro, não atender às condições dignas de um trabalhador para que ele não fosse vítima de trabalho escravo, e também pela questão de não se fazer a persecução penal, de não responsabilizar ninguém por esse crime, enfim. Então veio uma condenação ao Brasil e apontou, inclusive, que um dos problemas dessa falta de persecução penal era a lei vigente à época, que era essa lei lacunosa que não definia o que era o trabalho escravo de maneira mais precisa. Aí, a partir disso, o Brasil começou a implementar algumas políticas para tentar conter o avanço do trabalho escravo. E depois o Brasil foi condenado de novo no sistema interamericano mais recentemente, porque esta é uma chaga que não desaparece da nossa formação socioeconômica. Aí, no caso, a Corte Interamericana condenou o Brasil no caso Fazenda Brasil Verde. Então, em que, de novo, se apontaram essas mesmas questões de trabalhadores que estavam em condição de vulnerabilidade social, foram escravizados, ninguém foi punido, não se deu nenhuma resposta para as vítimas, né? Então, de novo, o Brasil foi punido e daí vieram algumas determinações da Corte. Bom, podemos dizer, do ponto de vista normativo, a lei penal atual, ela atende às necessidades contemporâneas da repressão ao trabalho escravo? Entendo que sim, porque ela define bem claramente o que são situações que podem ser consideradas análogas à escravidão, né? Um exemplo, a pessoa ela fica retida no local de trabalho com seus documentos, né? A pessoa que explora o trabalho escravo, o criminoso, retém os documentos da pessoa, não deixa ela sair do local, ela não pode sair, ela tem que prestar contas, onde você está indo, né? E se sai, tem relatos do trabalhador que diz que para eu sair eu tinha que estar escoltado por alguém para eu ir no banco, por exemplo, sacar alguma coisa ou fazer uma questão de saúde. Quando dá, né? Quando deixam o trabalhador ter atendimento de saúde. A pessoa era escoltada, né? Eu já vi uma situação em que o chamado gato, que é aquela pessoa que faz o aliciamento dos trabalhadores ele faz a intermediação, né? Ele alicia esses trabalhadores que estão em condição de vulnerabilidade e aí leva para esse local onde ele será explorado
pelo dono da fazenda, pelo empresário, pelo dono da fábrica, etc. E o gato, ele fazia esse aliciamento para o trabalho escravo e também obrigava os trabalhadores a votarem no vereador que era o dono das fazendas lá, o candidato. Então, assim, é uma situação claramente de trabalho escravo, porque a pessoa não tem liberdade nenhuma, nem liberdade de decidir sobre os destinos da cidadania do país. Ela pode, porque ela era obrigada a votar naquele cidadão que era imposto pelo gato, pelos jagunços ali que cuidavam daquela fazenda. Então, do ponto de vista criminal, acho que a lei está adequada, né? Agora, isso é normatividade. Do ponto de vista da materialidade em que essa lei vai ser aplicada, aí é uma outra história. Quando eu investiguei essa questão na minha dissertação, eu concluí que não tinha punição. Ninguém era punido. Tinha um ou outro caso, e é pouca coisa. Eu lembro que estava para contar assim em 2 mãos, se muito. E veja que, segundo os dados da OIT mais recentes, né, o Brasil é um dos campeões mundiais de trabalho escravo. Então, assim, é um crime que está na mídia toda hora, né? Quantas e quantas pessoas são libertadas, né, dessa situação de escravidão. E aí, quando vai para persecução penal, é uma pessoa ali que eles acusam, geralmente é o gato ou o jagunço, fica por isso mesmo. Né, esses dias parece que até fizeram um acordo para não continuar a persecução. O cidadão que foi acusado, nem foi acusado de trabalho escravo, foi acusado de um crime menor, fez um acordo com a promotoria, pagou uma multa e pronto, resolvido o problema, e não foi imputado a mais ninguém o crime. Então, aí é uma outra questão que a gente pode desdobrar depois, do ponto de vista social, né, quais os mecanismos que operam que fazem com que essa lei acabe virando letra morta, né? Aquela ideia de lei para inglês ver. Então, essa é uma questão que a gente tem que pensar. Portela, posso puxar um gancho para o que você mencionou? Porque eu acho que é muito importante a gente também colocar a Constituição Federal, ela teve uma emenda, a emenda 81, ela colocou especificamente dentro do artigo 243 a possibilidade da expropriação das terras onde esteja comprovada a exploração de mão de obra escrava, né? Então, a gente já tem os mecanismos legais para poder fazer, por exemplo, a punição, tocar também no patrimônio. Agora, por que isso não acontece na prática? Porque além da morosidade que a gente tem judiciária, a gente tem cortes que, apesar de decidirem de uma determinada forma, que reconhecem essa possibilidade, eu tenho logo em seguida, na segunda instância, já partindo para o TJ e chegando até além, embargos que simplesmente fazem com que o processo de expropriação dure anos. Porque a expropriação, na verdade, ela parte do INCRA, né? Ela primeiro tem que ser feita por parte do INCRA. E o INCRA não tem se movido muito nessa função. Uma das expropriações que aconteceu, salvo engano, uma das únicas no Brasil, foi a de um caso voltado no Pará, de uma família, a família Mucran, que é campeã nessa modalidade. E o processo ele somente avançou para a expropriação porque a família desistiu da ação. Ela desistiu de contestar a expropriação de terras. Por isso que ela aconteceu. Porque senão a gente veria por mais anos. Ela começou em 2004, ela acabou, salvo engano, acho que só em 2012. E até lá a gente não tem a satisfação material daquelas pessoas que foram resgatadas. A indenização ou vem ou atrasa, a família continua produzindo, continua contratando, e por ser uma atividade tão daninha, a minha defesa é justamente que para a gente conseguir uma normatividade que tenha efeito no plano material, ela precisa ter sinergia com todas as áreas circulares do direito. Então, o consumidor precisa ter conhecimento do que ele está consumindo, se a atividade, serviço, produto que ele consome pode ter alguma forma de trabalho análogo à escravidão que fez aquela produção acontecer, e ele tem essa informação sonegada. A lista de trabalho escravo não fornece esse dado na prática para essa pessoa que consome um serviço, um produto, alguma coisa, e
tenho também a contaminação do próprio poder público. Como você mencionou, dependendo da situação, a pessoa ela é até cooptada para poder votar no candidato que é familiar ao dono do negócio, ao dono da terra, ao dono da atividade, né? Ao dono do meio de produção. O poder público não fiscaliza, por conseguinte, o comércio local é corrompido, porque a pessoa só pode comprar num determinado local, ou por várias vezes apenas com o próprio dono do meio de produção. Então, por ser algo que contamina quase todas as áreas da vida da sociedade, talvez um regramento próprio, específico, que assim como a gente tem um código de defesa do consumidor, assim como a gente tem uma legislação para matérias mais específicas, o trabalho análogo à escravidão ele mereceria ter um campo próprio somente para a gente poder fazer esse tipo de combate. Só para complementar também, o Portela citou essa questão do gato, né, que são essas pessoas, né, que acabam fazendo o agenciamento, né, desses trabalhadores, também hoje uma conduta tipificada também, né, tá ali no artigo 149A do Código Penal, ele é uma conduta, uma pena também de 4 a 8 anos. O curioso é que o 149 tem uma pena de 2 a 8 e o agenciamento de 4 a 8, né, são essas opções curiosas aí por parte do legislador, né? O legislador em abstrato considerou a conduta de agenciar mais gravosa do que a própria conduta de exercer esse trabalho análogo à escravidão, né? De imputar isso ao trabalhador. Nós fizemos aqui, já abordamos alguns conceitos, é sempre muito bom ouvir vocês falando, porque um criminalista, um estudante ainda de direito que se interessa demais pelo assunto, tem muito conhecimento, base teórica, dados, e a gente percebe que mesmo tendo conhecimento legal, técnico, a questão não é resolvida, né? Pelo contrário, me parece que a questão da escravidão contemporânea tem crescido. E aí é que eu queria puxar para um ponto um pouco mais crítico dessa conversa, que é exatamente algo que eu tenho visto, que tem acontecido e que eu comentei nas minhas redes sociais, que as pessoas têm feito e que nós devemos fazer, embora o direito ele nos limite até certo ponto, mas que nós precisamos fazer, que as pessoas estão se indignando com esses casos, mas estão se indignando e parando por aí, né? É um trabalho análogo à escravidão, vamos ver na lei. Vamos processar, vamos fazer concurso. E nada disso muda. Então, assim, de um ponto de vista mais crítico, né, o porquê que isso vem acontecendo? Porque não é uma questão de maldade. A gente não pode considerar que o proprietário rural é um moço do mal, né, ou que o dono do restaurante da cidade grande, porque também tem trabalho análogo à escravidão aqui no centro do Rio, por exemplo, que esse moço é do mal e eu sou do bem, né? Reduzir o debate a isso, ou que determinado desembargador é do mal e outro desembargador é do bem, por isso que ele condenou, e entender a importância da divisão social do trabalho, né? O Portela mencionou a questão do autodesenvolvimento, do capitalismo, né? Entender como a economia determina a maneira como as pessoas se organizam, como as pessoas se relacionam, como no caso aí dos gatos, né? Como as pessoas se exploram, e que nada aqui tem a ver com ser do bem ou ser do mal, que não é uma questão individual e que esses casos não estão separados da economia e do todo, né? A gente sabe que o capitalismo ele é cíclico, inclusive as suas crises, né? O capitalismo já foi comercial e mercantil, colonizador, já teve uma pegada mais industrial. Hoje a gente vive um capitalismo
né, que alguns chamam de pós-fordista, imperialista, um capitalismo mais voltado para a questão financeira, virtualizado, né, de monopólios, que inclusive essa questão do monopólio contribui para que o trabalhador seja submetido à condição análoga de escravidão por uma questão competitiva de mercado, porque quem conseguir pagar menos para o próprio trabalhador, né, vai gastar menos com a sua produção e vai sair na frente das outras marcas, das outras empresas. Enfim, esse capitalismo neoliberal, e que a gente sabe também, que é o pior de tudo, com sintomas fascistas, porque a gente não utiliza o termo diretamente fascista, porque a gente não vive numa sociedade, um governo fascista, que não conseguiu, por pouco, mobilizar as massas no sentido de instalar um fascismo, mas é proto-fascista, né? E se a gente está falando aqui de capitalismo, a gente está falando que o aparelho jurídico e o aparelho repressivo de Estado asseguram e permitem a existência da propriedade privada, certo? A gente está falando aqui que a terra, que era de todo mundo, já não é mais de todo mundo. E isso não é pouca coisa. Isso interfere no modo de produção, isso interfere na vida das pessoas, que antes a pessoa tinha, um ser humano que tinha um pedaço de terra para plantar, satisfazer suas necessidades básicas, né, e sobreviver, ela não tem mais isso. Ela não tem mais onde plantar, ela não tem mais um pedaço de chão. Então a gente começa a entender a vulnerabilidade que o trabalhador é submetido nesse sistema de produção no qual vivemos e no que isso resulta, porque também saindo do campo da questão rural, a maioria de nós hoje depende da permissão, da exploração, de uma certa dominação econômica não só do dono de terra, mas do dono da empresa, do dono da loja, do dono da fábrica, que está ali produzindo mercadoria, valor, lucro, riqueza, capital, tudo em troca de um pequeno salário, né? Então, a exploração do trabalhador assalariado se tornou a condição humana fundamental da nossa sobrevivência, da sobrevivência de todos nós. E, junto a isso, né, nós temos esse corpo humano que é vulnerável, que exige uma imediatidade, por exemplo, do alimento, de comer, de se cobrir, de se abrigar, né? Ao mesmo tempo que nós temos uma renda média, eu até divulguei essa pesquisa recentemente numa das minhas redes sociais, a renda média do trabalhador vem caindo, o preço dos produtos sobe, tudo fica mais caro, aluguel, conta de luz, né? E isso submete qualquer trabalhador a condições degradantes, porque ele não vai ter opção. E isso vai se estendendo para além do campo, vai se estendendo, como eu falei, para os alojamentos, vai se estendendo para outras categorias. Então, eu acho que essa questão da mão de obra análoga à escravidão, precarização do trabalho, do Uber, do iFood, né, a terceirização da atividade fim, essas coisas não estão dissociadas. Tudo isso, na verdade, é consequência de uma infraestrutura capitalista no campo econômico, né? Falo no campo econômico, de uma superestrutura neoliberal no campo ideológico, para além, para não me estender muito aqui, da conjuntura política, claro, porque, como falamos no início, lembrando que a reforma trabalhista de 2017, patrocinada por esse empresariado, né, pelos empresários, enfraqueceu muito a potência política do trabalhador, né? Não foi só uma questão legal, mas uma questão da organização da classe. Ali não teve uma consulta sequer à população, né? Embora nosso sistema seja um sistema de uma democracia muito, entre aspas,
Então a gente percebe que pode ter lei, pode ter instituições, pode ter auditor fiscal do trabalho, mas que provavelmente esse cenário só vai mudar com uma ruptura, uma transição, né, uma transformação da economia atual como ela se apresenta, como ela está consolidada, para um outro sistema. Né? Não estou falando aqui de escolher um ou outro representante que foi patrocinado, financiado em uma eleição de fachada. Estou falando da superação desse modo de produção que leva a isso tudo acontecer, legitima tudo isso, né? Acho que já me estendi demais, mas eu queria deixar, eu acho importante trazer esse debate para esse lado, além da questão legal, tirá-lo totalmente da questão moral e trazer para a questão material da coisa, né? Da economia. Eu acho que o que você falou é muito importante a respeito, porque nós vemos o seguinte, nós escutamos muito argumento neoliberal e liberal, se quanto menos Estado, melhor. Só que a falta da compreensão de que o Estado ele não é uma estrutura que está acima de todas as coisas. Ele é parte desse problema, justamente porque o Estado ele é o balcão de negócios da burguesia. Um ponto muito relevante que a gente tem que considerar é sobre quando nós vemos reformas como a reforma trabalhista avançar e cada mais reformas são propostas, cada vez mais essa possibilidade de combater o trabalho análogo à escravidão e a exploração da classe trabalhadora diminui. Um exemplo muito claro é a tentativa de PEC proposta pelo deputado Príncipe, a PEC de modernização da justiça, que tinha como proposta a transferir as competências da justiça do trabalho para a justiça comum e alterar outras regras. Curiosamente, uma delas é distinguir, né, o TSE e colocar no lugar a Autoridade Nacional Eleitoral. Não vou nem dizer com que finalidade provavelmente se tinha em mente. Mas é ver justamente que nós temos essa pessoa que propõe a PEC, e quem é que está patrocinando essa PEC? Muitos são membros da FPA, que é a bancada ruralista que está dentro da Câmara dos Deputados e do Senado. Nós temos, se não me engano, 581 deputados. A bancada ruralista ela chega a 300. Nós temos um quarto, quase 2/4 da Câmara ocupada somente por ruralistas, né? E é muito interessante quando a gente olha para esse contexto, porque são eles que basicamente coordenam toda a sorte de políticas públicas que nós temos dentro do nosso país. Se você pegar um dado, por exemplo, entre 2016 e 2017, 83% dessa galera da FPA é quem foi favorável ao impeachment da presidente Dilma. E eles mesmos rejeitaram também a denúncia de corrupção passiva que a PGR propôs contra o Michel Temer na época em que ele era presidente. Então, há um conluio muito claro para que essas práticas continuem se mantendo. Então, não, o sistema não está falhando. Às vezes, a pessoa que é liberal, que é neoliberal, e acredita que talvez haja uma falha no sistema, não é pelo contrário, o sistema está funcionando muito bem. Ele está funcionando justamente para aquele que ele se propõe, em que você mantém aquela atividade o mais precarizada possível, para que nem o próprio trabalhador tenha consciência do quão alienado ele está da possibilidade de viver dignamente. E mesmo que a gente tenha tanto conhecimento sobre como que essa prática ela é espúria, sobre como ela explora e degrada a vida do trabalhador, a gente não vê mudanças concretas, mesmo com governos mais progressistas, como nós temos hoje, com o governo Lula, que é um governo mais da centro-esquerda, não é radical, não está radicalizado, e mesmo com governos assim, a gente vê que essas medidas, elas acabam não durando muito tempo. Por quê? Porque sempre haverá um movimento que se degenera mais à direita, para centro-direita, ou até para a extrema-direita, dependendo do contexto, que vai pouco a pouco diluí-lo até que essas práticas de combate elas sejam totalmente extintas. Um exemplo muito grande que a gente tem aqui, que eu gostaria de citar, é sobre a exploração do trabalho sexual, né? A comissão, né, o CONATRAI, ele reconheceu em 2013, dentro da dinâmica do combate ao trabalho escravo, o enfrentamento ao tráfico de pessoas para exploração sexual. Isso se deu logo depois
daquele caso de escravidão, de exploração sexual flagrado em Altamira, né? De meninas que eram traficadas para o Rio Grande do Sul e mulheres do Paraná levadas para o Pará. Era essa troca do sul ao norte do Brasil de mulheres sendo exploradas sexualmente ou também, a depender do caso, levados para canaviais, transporte de bolivianos aliciados para oficinas de confecção. Então você vê que começa no lado sexual e depois vai para o lado da produção, seja alimento, de roupas, de qualquer outra área do trabalho humano. E mesmo com isso sendo reconhecido, e mesmo com isso tendo sido proposto na seara de um governo progressista, 2013, né, da época do governo Dilma, a gente encontra ainda em 2023 uma denúncia de coaches sendo investigados por fazerem exploração sexual aqui no Brasil. Então, a gente vê que não há uma mudança muito prática no nosso contexto material, porque o sistema ele é condicionado perfeitamente para que essa prática ela se mantenha. Não porque, como o Hugo falou, essas pessoas são más, elas são perversas. Não, a realidade material é uma só, porque isso dá lucro. Porque isso é lucrativo e não há uma punição efetiva e que eu consiga coibir esse tipo de prática ao máximo possível. Perfeito a colocação dos colegas, porque é aquilo que eu estava dizendo, né? Da normatividade, do ponto de vista do direito burguês, que faz suas promessas, né? De segurança, enfim, das demandas que surgem na sociedade, né? Daquilo que se chama de sociedade civil, na ideia do capitalismo, né? Mas a gente tem essa realidade material que se impõe do capital, né? Então, assim, até tem gente que diz: nós precisamos combater esses resquícios que contaminam o capitalismo, são resquícios pré-modernos, né? Como a escravidão, como o trabalho escravo e outras formas de exploração do trabalhador. E a questão é que o capitalismo, ele também se vale, né? Não é assim, existe um capitalismo puro, né? Como se fosse de laboratório, um capitalismo perfeito, em que ali só existiria o trabalho assalariado, né? Que a exploração do trabalhador seria dentro de certas regras jurídicas, garantindo um salário digno, né? Um pagamento da força de trabalho que permitisse a reprodução dessa força de trabalho dentro de certos critérios jurídicos que permitissem a dignidade do trabalhador. Isso tudo é uma balela, né? Especialmente quando nós estamos falando no capitalismo periférico, que é o nosso, né? Nós somos da periferia do capital, e isso traz implicações muito grandes. Não é só dizer assim, nós somos da periferia e isso é só um slogan. Não. Isso significa dizer que nós vivemos uma formação social e econômica trágica, marcada por um processo de escravidão que deixa marcas até hoje, né? Isso não deixou algo como se fosse assim, lá no Museu da História, né? Isso está dentro da nossa formação socioeconômica. E aí um dado que chama atenção é que de 2022 saiu uma pesquisa falando 84% das pessoas que estavam em trabalho escravo no Brasil eram negras. São trabalhadores muito possivelmente precarizados, sem escolaridade, sem qualificação profissional, que estão nessa situação de desespero social e econômico e que acabam sendo aliciados para servirem como produção, né, de valor nessa cadeia capitalista do capitalismo periférico, com a sua força de trabalho sendo usada para a produção de valor e esse valor sendo apropriado quase na integralidade pelos donos do meio de produção. Então, isso tudo é estrutura social, é estrutura socioeconômica e a gente não muda com uma lei, né? É claro que não significa dizer que nós vamos esperar mudar o quadro social, fazer uma revolução para daí nós começarmos a pensar sobre isso. Não, a gente precisa enfrentar isso, né? Esses instrumentos que nós temos são do direito burguês e são instrumentos extremamente precários diante da estrutura em que essas condutas são realizadas, estão cristalizadas, né? E aí, concordo que não tem nada a ver com bem contra o mal, não tem nada de moralismo, né? Aqui nós estamos fazendo uma análise do ponto de vista do materialismo, né? Como se dão as relações de produção, e as relações de produção, elas vão gerar uma série de
implicações da forma como se vai conformar o Estado, como se vai conformar a política, a sociedade civil e tudo mais. E isso vai, obviamente, vai trazer consequências para como o nosso judiciário lida com isso. Então, o mesmo judiciário que autoriza a terceirização, a quarteirização, inclusive com uma decisão do Supremo, é o mesmo judiciário que depois vai ter que julgar casos de trabalho escravo. O mesmo judiciário que é burguês, que nós vamos ver que são juízes e ministros que são oriundos das classes dominantes, cujas famílias são proprietárias de fábricas, de fazendas, e são essas pessoas que vão aplicar essa legislação. Então, assim, é ser ingênuo, né? Ou desconhecer como que funciona a formação social brasileira. É uma questão de comparação, né? Então, a gente vai para a Inglaterra, vai olhar a Dinamarca, e possivelmente nós vamos enxergar lá uma incidência muito menor dessa figura do trabalho escravo, porque nós estamos lidando com uma formação social e econômica totalmente diferente da nossa, embora seja capitalista. Então, assim, é capitalista, mas a formação sócio-histórica, ela conta muito para dar os contornos desse capitalismo, né? E o capitalismo, ele é um sistema global. Então, isso é uma outra questão, né? O capitalismo periférico, ele alimenta essa cadeia de transferência de valor, que ela é global. Por isso que é muito comum ver uma Zara da vida, que é essa grande empresa multinacional que tem loja em tudo quanto é lugar do globo, e fábrica, e tem trabalho escravo, por exemplo, aqui no Brasil, tem trabalho escravo na Argentina, trabalho escravo no México, mas vai para a França, os trabalhadores da Zara podem ter uma condição mais digna de trabalho por conta da formação histórica desse capitalismo que nós vamos chamar de centro do capital, né? Então, para a gente a situação é mais dramática, porque nós estamos nessa periferia do capital com uma formação histórica bem diversa do centro do capital e estamos submetidos a essa cadeia global de transferência de valor. Então, os trabalhadores aqui na periferia já são superexplorados. Mesmo o trabalhador assalariado, que tem a carteira de trabalho registrada, os seus direitos ali, que são poucos hoje em dia, né, garantidos, já é mais superexplorado do que o trabalhador francês. Mas aí quando a gente vai falar dessa forma primitiva de acumulação do capital, que é o trabalho escravo, mas que está articulada com o capitalismo, ela se dá numa situação muito mais dramática aqui na periferia do capital, né? Porque nós vamos lidar aí com um Estado extremamente capturado pelos interesses burgueses, né? Uma cidadania que não existe, com trabalhadores extremamente precarizados e desesperados socialmente e economicamente. Então, é uma situação, um caldo, né, de desgraça que vai fazer com que esse trabalho escravo seja mais incidente e, especificamente, mais incidente na população negra, que é aquela que está em condição alijada de ter participação nos bens públicos, né, de educação, saúde, cultura, trabalho, renda, né? A mulher negra é a que tem menor renda na pirâmide de renda no Brasil. E por isso que nós vamos ver, inclusive, nos casos de escravidão doméstica, são mulheres negras, praticamente, que nós vemos nessa condição, né? Então, acho que a gente tem que pensar tudo isso para que a gente não chegue a uma conclusão apressada de que vamos reformar a lei, vamos fazer reforma, e na expectativa de que agora nós vamos ter punição, né? Vamos ter a diminuição do trabalho escravo. Isso realmente seria muito ingênuo de pensar. Você mencionou essa questão da mulher, Portela. Tem um dado muito interessante que foi um levantamento feito pelo CNJ e a Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas da UFMG. Eles chegaram a investigar que existem 144 ações penais com decisão em segunda instância. A média de duração desses processos, que começam por tráfico internacional e levam justamente à questão do trabalho escravo, é de 10 anos. E das 714 vítimas que estão listadas nesses processos, 688 eram mulheres, né?
31 delas tinham menos de 18 anos. Então, novamente, também aquele aspecto de vulnerabilização, seja da mulher, seja da criança e, como sempre, negra. Um dos casos mais emblemáticos que está dentro desse bojo é o de uma moça que foi para um porão por 9 meses e 28 dias, traficada por meio desse tráfico internacional de pessoas, vítima de violência doméstica. Ela já era vítima de violência doméstica antes disso e viu nessa oportunidade de trabalho que era oferecida por um conhecido a chance de melhorar de vida. Então, a gente também precisa entender quem é a vítima dessas pessoas e promover realmente um pacto por uma ruptura completa pela forma que traz essa exploração e que justamente está ligada à questão principal, acúmulo de capital. Essas pessoas não estão ficando mais pobres fazendo esse tipo de prática e algumas são reconhecidas dentro dessa lógica do mercado. A gente viu, por exemplo, o que aconteceu com o Lollapalooza. O Lollapalooza tem o sucesso de 4 edições seguidas e todas permeadas com denúncias de trabalho escravo. Então, a lógica moral de boicote, por si só, ela não adianta. Porque mesmo que você deixe de consumir, mesmo que você não compactue com a compra lá do ingresso, não vai mudar na realidade material que essa empresa ela recebe um mega patrocínio para poder promover o festival, até acho que não me engano Time for Fun, agora não é mais, ela deixou de patrocinar o festival. Mas não vai mudar o fato de que ela recebe um mega patrocínio, de que é uma cobertura jornalística enorme, porque ela anuncia e ela paga o anúncio, e de que várias outras pessoas não vão olhar. Então, lá no final das contas, a gente está numa coisa que o Mark Fisher colocava muito bem dentro do realismo capitalista, que é um livro ótimo, para quem não leu ainda, já fica a minha recomendação, a de que nós prevemos o fim da própria sociedade, mas não do fim do capitalismo. Porque a gente tem essa lógica de exploração tão dentro de nós, que lá no Lollapalooza eu vou ter gente metendo Lula livre, mas com um trabalhador servindo sua cerveja por 12 horas seguidas dentro do festival e recebendo R$50 para montar um palco. Então, é preciso a gente romper com a lógica da exploração, primeiramente pensando quem a mantém, sob que condições ela mantém, o que ela ofere com isso e qual é o meu lugar dentro dessa perspectiva, não como uma pessoa, mas como alguém pertencente a essa classe trabalhadora. Né? Entender que eu estou mais perto daquela pessoa que está sendo explorada ao trabalho análogo à escravidão do que os donos das áreas, da Salton e todas essas outras empresas que nós passamos aqui delineando durante a nossa conversa. Tem uma outra questão também que eu queria trazer aqui para os ouvintes para ilustrar o trabalho escravo, né? Essa condição análoga à escravidão. Por exemplo, eu lembro há alguns anos eu participei de um evento aqui na Universidade Federal do Paraná sobre a temática do trabalho escravo e teve ali um estudo daqui da região do Paraná, tanto no litoral paranaense como no interior do Paraná, da condição desses trabalhadores, né, que, em áreas rurais, né, por exemplo. Na região aqui do litoral, né, tem produção de banana, então, pelo que foi verificado, a condição desses trabalhadores, eles moravam, não eram trabalhadores da região, né, eles eram de outras localidades que vinham ali para morar, para trabalhar ali na colheita de banana, e assim, o dormitório deles em condições completamente insalubres, a água que era servida para eles ali era uma água insalubre, uma condição assim precária, absurda, e também a remuneração é ridiculamente baixa, né? Então também eu quero já aproveitar, temos aqui 2 colegas, né, da área trabalhista e gostaria também de pedir para que os colegas pudessem ilustrar, né, até a partir de casos práticos, né, quais situações poderia se considerar uma condição análoga à escravidão. Eu comecei, né, no início contextualizando a questão do que seria, né, o trabalho análogo à escravidão. Assim, hoje nós temos um problema que é exatamente o judiciário, que ele tem uma tendência, lógico, elitista, né? Estamos falando de juízes que muitas vezes têm empresas e tudo mais, e que tem uma lógica e que eles acham que trabalho análogo à escravidão é você estar acorrentado em um tronco ou algo do tipo, né? Só que nem a escravidão dos séculos passados eram assim, porque os escravos tinham
uma certa liberdade no sentido, por exemplo, de locomoção dentro ali da propriedade rural, onde viviam. Então, é muito difícil hoje você, do ponto de vista trabalhista, você conseguir uma condenação, né? Tanto é, eu fiz um vídeo recentemente falando sobre isso, da quantidade de casos que foram submetidos ao Poder Judiciário, pleiteando, a partir das reclamações trabalhistas, o reconhecimento do trabalho análogo à escravidão, e que a porcentagem é muito pequena, assim, vamos botar numa proporção de 1.000 casos, 100 pessoas são condenadas. Tanto é que o Ministério do Trabalho, recentemente, que voltou a divulgar a lista suja, né, que chamam lista suja do trabalho escravo, tem 300 empregadores flagrados, né, e condenados sem chances de recurso por submeterem pessoas à condição de trabalho análogo à escravidão. O que é um... E até uma intervenção, Hugo, e cabe que registrar que o Ministério do Trabalho, pela primeira vez desde o governo Vargas, pela primeira vez no governo passado, no finado governo Bolsonaro, tinha sido extinto, né? Como uma pasta ministerial. Sim, tinha sido extinto. Deixar só registrado a escolha política, né, do governo anterior de realmente deixar num plano secundário a questão trabalhista. Porque a gente sabe, seu comentário é totalmente pertinente, porque a gente sabe que o governo anterior tinha esse propósito de facilitar mais ainda, né, a exploração. Um governo que permitiu mais de um genocídio. Você imagina como ele imagina a mão de obra, né? Mas assim, a gente tem tido essa dificuldade. Eu vi até, eu acho que foi hoje, um pouco mais cedo, estava vendo o Instagram de um juiz, que é um juiz que trabalha mais com negociação, que incentiva a conciliação no âmbito da Justiça do Trabalho, e ele estava divulgando os dados para... a intenção dele na divulgação dos dados era promover uma consciência de conciliação, de promoção de acordos. Mas ele dizia, no compartilhamento de dados dele, que, salvo engano, 53% dos casos hoje, que são das sentenças hoje da Justiça do Trabalho, são de improcedência. Ou seja, hoje a Justiça do Trabalho, a maioria quem ganha são os empresários. Assim, você pensando que, né, normalmente as pessoas pensam que a Justiça do Trabalho é uma instituição que foi pensada para proteger o trabalhador, né, sendo que isso não está acontecendo, e muito menos quando a gente fala de conseguir identificar, dentro de uma instrução trabalhista processual, a partir de provas, de uma distribuição de ônus, né, de uma produção respeitando o princípio da primazia da realidade, que é um princípio que os juízes gostam de trazer à tona nas instruções trabalhistas, você conseguir deixar claro que existia ali, dentro daquele comércio ou dentro daquele imóvel residencial, dentro daquela obra, existiam situações de servidão, de trabalho escravo. E na prática, o que a gente vê é que o juiz, ele não acredita nas condições que o trabalhador é submetido. Quando a gente chega para uma audiência e fala assim: Excelência, o meu cliente, ele não recebeu o TRCT, o termo de rescisão do contrato de trabalho, discriminando as verbas trabalhistas às quais ele teria direito. O juiz, ele já fica, como que ele não recebeu? Mas como assim? Ninguém entregou para ele? Isso é o básico, tem que entregar. Então, parece que na cabeça dessa elite econômica que ocupa as cadeiras, né, dos juízes, dos desembargadores,
eles ainda vivem nesse capitalismo puro que o Portela comentou, né? Que é um capitalismo perfeito, onde o trabalhador ele tem todos os seus direitos assegurados, onde a empregada doméstica está registrada no E-Social, com as suas contribuições previdenciárias em dia, né? E que se você não provar que essa pessoa... Eu tenho, por exemplo, processos atualmente, né, que estão tramitando contra lojas assim, grandes, dentro de aeroporto, e pessoas que não eram oferecidos a esses empregados água potável. Se elas quisessem beber água, elas tinham que ir no banheiro do aeroporto beber água. E eu sei que se o juiz considerar isso um problema, ele vai condenar a pagar R$1.000, R$5.000 no máximo, porque não é uma afronta à moral, né? Se você não comprovar, e eu tenho muitas pessoas que me procuram por questões de assédio moral, por exemplo, e é uma questão muito delicada, porque você tem que provar praticamente para o juiz com uma série de profissionais de saúde mental que você teve burnout, que você teve depressão, né, que você teve problemas gravíssimos, que você teve que ser afastado do trabalho, senão o judiciário simplesmente não acredita. Eles acham que é uma invenção desse trabalhador, né, para ganhar dinheiro fácil, né, que essa realidade ela não se impõe. Isso não é verdade, você trabalhar, né, sem higiene, sem segurança, enfim, com agressões psicológicas, verbais, com isolamento do restante do grupo, com ócio forçado. Isso já saindo do campo do trabalho análogo à escravidão, mas o que eu estou tentando dizer é: o judiciário não reconhece sequer essas condições. Então, reconhecer, ter um juiz que reconheça que um trabalhador foi proibido de deixar o local de trabalho, é praticamente inimaginável isso. É capaz dele rir, ele vai rir da cara do advogado, né? E eu acho, aproveitando o gancho, já que me foi passado, eu vou deixar o Gabriel concluir, que a participação dele é sempre muito pertinente, mas eu queria deixar, porque eu anotei isso, que é a questão, porque a gente trouxe aqui muitos pontos que podem desanimar o trabalhador, né? Que são pontos assim que entristecem, né? Que desanimam, mas que também, pelo contato que eu tenho tido com os auditores fiscais do trabalho, que acompanham o meu trabalho nas redes sociais, de que existe a intenção e existe um trabalho em conjunto de pessoas do Ministério do Trabalho e Emprego, do Disque 100, que é um telefone que você pode utilizar para fazer denúncias de violação de direitos humanos, né? O site do Ministério Público do Trabalho, instituições da sociedade civil como o PROJAI. Não sei se vocês já ouviram, se os ouvintes já ouviram falar no projeto Ação Integrada, que é desenvolvido pelo Ministério Público do Trabalho com o Caritas, que faz um trabalho de resgate da cidadania dessas pessoas resgatadas, né? Não é só um trabalho de fiscalização, mas são institutos, assim como o Instituto Trabalho Digno, né? O ITD, que faz esse trabalho de resgate e de desenvolvimento da dignidade dessa pessoa, da cidadania, de uma qualificação profissional, e que existem formas de denunciar, por mais que a situação esteja, né, muito complicada, muito delicada, socialmente falando, materialmente falando, juridicamente falando, mas que existem meios para denunciar e que até mesmo um vizinho pode ajudar, né, a resgatar alguém em uma situação, principalmente quando a gente está falando aqui de trabalho doméstico. Tem um ponto muito relevante que eu acho que a gente precisa considerar também,
eu acho que são raras as vezes em que doutrina, jurisprudência e de próprio direito, escrito, positivado, conversam bem. Um exemplo muito claro é que, apesar do Código Penal ele prever essa questão do cerceamento de liberdade da pessoa como uma das determinantes aí da condição análoga à escravidão, a gente tem, lá na 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça, uma decisão, se não me engano, de 2020, em que eles deram provimento ao recurso do MPF para restabelecer a condenação de um fazendeiro lá do Pará por submeter trabalhadores à condição análoga à escravidão, e que a jurisprudência não necessita de haver a restrição da liberdade ir e vir dos trabalhadores, havendo, então, a presença aí das outras circunstâncias que caracterizam aquele trabalho escravo, né? Não é um rol meramente taxativo, ele é exemplificativo, precisa ter pelo menos alguma dessas condições para poder se estabelecer. O STJ entendeu isso, a gente tem jurisprudência farta nesse sentido. Só que aí a gente pensa, tem uma decisão de uma corte importantíssima, então, como que cargas d'água, a gente ainda assim escuta que o TRF1 compreende as regiões norte do país, inocentou 99,52% dos acusados de submeter pessoas a condições análogas à escravidão. E o pior, quando você pede a fundamentação do juiz, a fundamentação que quem estiver nos ouvindo, que é estudante também, assim como eu, e que a gente sempre aprende com o professor martelando na nossa cabeça que a fundamentação tem que ser clara, tem que ser objetiva, o juiz, o desembargador, manifestar exagero e realidade rústica para poder absolver o fazendeiro, o dono do meio de produção, do trabalho análogo à escravidão. Então você tem uma conformidade que falta no judiciário brasileiro e que, como eu disse, é parte desse projeto. Porque tão parte desse projeto e tão prova disso eu tenho, para poder afirmar isso categoricamente, que a MRV é um dos maiores exemplos disso. 7 flagrantes. E mesmo assim, ela conseguiu fazer um acordo com o governo passado e ficar fora da lista suja do trabalho escravo, né? E o pior, o texto que prevê a multa equivale a 0,7% do lucro que eles tiveram em 2021. Se não me engano, são 10 milhões de reais. Isso é uma pechincha para poder sair dessa lista. E aí você pensa, poxa, mas quem é a MRV? A MRV é do Rubens Menin, dono da filial brasileira da CNN, dono do Banco Inter e apoiador do governo passado. Então, há um conchavo feito claramente para que a gente não reconheça o trabalho escravo e cada vez mais as cortes brasileiras acabem decidindo dessa maneira absolutamente freestyle, ainda que a gente tenha jurisprudência deixando claro que não é possível decidir dessa maneira. Então, a dificuldade de enxergar o trabalho escravo, ela não é uma falta de cognição do juiz ou um despreparo, como em alguns casos a gente já viu aí, por exemplo, na Lava Jato, mas sim um projeto político muito bem encaminhado, muito bem orquestrado e muito bem mantido, e com nome e sobrenome a depender do caso, como esse que eu trouxe aqui para vocês, né? Então, eu acho que é muito importante que daqui para frente as pessoas que estejam nos ouvindo tenham a compreensão de que não é o direito que falhou, não é a nossa compreensão da faculdade que está errada, não é o nosso professor que viajou na maionese quando foi ministrar a matéria de direito do trabalho para gente. Não, isso realmente é um projeto político muito bem orquestrado para que mantenha-se o modo de produção dessa forma e, com isso, o lucro aumente exponencialmente, né? Eu acho que é muito importante colocar essa perspectiva, porque somente assim a gente vai começar a entrar numa perspectiva minimamente revolucionária. Eu digo minimamente revolucionária porque mesmo ter uma decisão desse tipo do STJ, reconhecendo que não há necessidade dessa privação da liberdade, já é algum avanço. E quando a gente busca pela materialidade a melhoria da classe trabalhadora, mesmo algo nessa perspectiva já é algum ganho para a nossa classe, né? E mesmo um ganho desses, que ainda por menor que seja, já é algo a ser comemorado e que deve ser também estimulado, além de outras práticas da organização da sociedade civil, as iniciativas que o Hugo citou, por exemplo, e que também precisam partir de nós, já enquanto estudantes, ter essa consciência
de que é necessário um pacto civilizatório para poder acabar com essa condição mais degradante possível da condição humana. Nós, antes mesmo de sermos pessoas, somos trabalhadores. Tudo que nós produzimos é voltado à lógica do trabalho, seja o intelectual, seja o trabalho material, efetivo, construção de alguma coisa. Entenderam? Então, eu acho que, para concluir, seria muito importante a gente sempre deixar essa perspectiva política dentro desse parecer, porque senão o discurso vai ser sempre como podemos modernizar, e não é a modernização que vai resolver esse problema que começa bem na fonte. Nós vamos ter 5 analistas da CNN falando sobre como o trabalho escravo é ruim, como ele prejudica o comércio brasileiro, com o dono dela envolvido com uma empresa trabalhando na escravidão. Tem uma frase do Paulo Freire que diz que quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Pode parecer um pouco complexo, mas é uma frase muito interessante. Eu aprendi muito hoje aqui com vocês, ouvindo vocês, o ponto de vista de cada um. Eu acho que a gente precisa realmente passar para os ouvintes. Ninguém aqui quer o protagonismo da revolução ou qualquer coisa do tipo, mas que o trabalhador brasileiro seja capaz de pesar um pouquinho mais as informações que nos circulam, sabe? Que tem um pouco mais de senso crítico, de clareza, que consiga remar um pouco mais contra esse discurso conservador que chega ali no grupo do Telegram, né, do WhatsApp, que convence ele de que ser empreendedor é bom, que a CLT é ruim, né, que a esquerda vai tomar o salário dele, a casa dele e tudo mais. Então, um pouquinho mais de rebeldia, de firmeza, de questionamento, de curiosidade, para além dessa visão reformista da vida e do direito do trabalho, principalmente. Eu conheci o trabalho do Hugo nas redes sociais e me incentivou muito a falar sobre esse tema. É o tema que eu quero justamente para o meu TCC. Por conta da minha fase de vida pessoal, isso acabou pegando muito mais em mim. Eu atualmente lido com uma depressão e justamente um dos motivos por ter trancado o curso da faculdade foi justamente isso. E aí ter contato com essa perspectiva do trabalho marxista que o Hugo trouxe, olhando para o direito do trabalho dessa forma mais crítica, e de outros influenciadores, agora conheci o Augusto também, estou conhecendo o Portela, enche bastante de esperança na possibilidade da gente poder atuar mais positivamente num plano que continua. O direito brasileiro, a gente sabe muito bem o quão elitista ele consegue ser, o quão segregador ele consegue ser, e ver isso me enche os olhos de esperança para que quem estiver nos ouvindo e às vezes sente o quão desesperador a gente está, mesmo entrando num governo mais progressista, a gente ainda vê notícias sobre trabalho escravo. Em 2022 a gente teve um resgate recorde, e eu quero justamente contar as pessoas para que, eventualmente, que estejam ouvindo isso, que ainda não estejam na esquerda radical, mas no mínimo já entendam que da forma como está a gente não pode continuar, e cada vez mais puxem essa radicalização. Existem mídias verdadeiramente independentes que não recebem anúncios e justamente por isso conseguem fazer um trabalho mais isento na denúncia desse tipo de situação. A Repórter Brasil é um dos maiores exemplos, a Agência Pública também, a Alma Preta também tem feito um trabalho excelente nesse campo. A gente tem a Clínica de Observação do Trabalho Escravo também, que eu mencionei aqui mais cedo. Então, há caminhos que estão sendo desenhados para a gente poder superar esse estágio, não só reformá-lo, superá-lo por completo, porque a vitória deles é a derrota da nossa classe, da classe trabalhadora. A nossa vitória, ela é o passo principal para a gente conseguir superar essa condição e alicerçar realmente para o caminho de libertação humana que a gente pretende. Só queria mesmo deixar esse meu agradecimento por ter a chance de poder ocupar esse espaço, porque o sentimento de que venceremos fica cada vez mais forte quando sempre conseguimos chegar em espaços que antes não chegávamos. Eu vou na mesma linha dos colegas, no sentido de que nós estamos vivendo uma quadra histórica muito complicada, né, para a classe trabalhadora, assim, uma derrota histórica tremenda aqui, pegando a nossa conjuntura brasileira, né? Viemos de um golpe, Lava Jato, um governo proto-fascista,
A gente vê a divisão da classe trabalhadora, né? Isso ficou muito claro nas eleições presidenciais, né? A classe trabalhadora vivendo um desespero econômico, social, existencial nesse modelo de capitalismo que nós estamos vivendo, acabou sendo sequestrada. Uma boa parte da classe trabalhadora acabou sendo sequestrada por um discurso que vai contra os seus próprios interesses enquanto classe. E aí isso tem tudo a ver com um tema que nós estamos discutindo, porque nós estamos falando do trabalho escravo e a incidência do trabalho escravo de maneira tão brutal como está acontecendo agora, nesse momento, tem a ver com essa derrota histórica da classe trabalhadora, que perdeu seus direitos, foi espoliada, né, de maneira assim avassaladora, com reforma trabalhista, reforma da Previdência, ou melhor dizendo, contra-reformas, né, que tiram direitos, né, a contra-reforma do ensino público, né, do novo ensino médio, destruição de todos os tipos que tiraram o chão da classe trabalhadora. Então, a nossa tarefa, se nós queremos, né, um outro mundo, um mundo livre da exploração, em que a classe trabalhadora seja emancipada, a nossa tarefa é uma tarefa urgente e árdua, né, que é construir um outro caminho para que a classe trabalhadora seja liberta desse sistema, né, que é o caminho da revolução rumo ao socialismo. Só no socialismo a classe trabalhadora vai poder ser dona do seu próprio destino, né? Não vai ser dona de ninguém, não é dona de outra pessoa, como acontece no trabalho escravo, né? Ela vai ser dona do seu destino. Ela vai produzir a riqueza que vai reverter a seu próprio favor, a si mesma, né? O trabalho vai ganhar uma outra função, porque esse trabalho que nós temos, que é um trabalho exploratório, um trabalho desumanizador, né? Nós vamos viver uma era nunca antes vista, como disse Marx, né? Nós estamos na pré-história da humanidade ainda. É só quando avançarmos para o comunismo é que a gente vai viver o grande momento da humanidade. Esse foi mais um episódio do Conversa Criminal Podcast. Quero agradecer mais uma vez a presença aqui dos colegas, do Gabriel, do Hugo, do Portela. Se vocês também quiserem fazer aqui alguma indicação para os nossos ouvintes, de alguma obra, alguma dica cultural, fiquem à vontade, a palavra está com os colegas. Eu vou aproveitar então a oportunidade para para indicar algumas fontes de dados que são interessantes de acompanhar. Uma é o Observatório da Erradicação do Trabalho Escravo e do Tráfico de Pessoas, que é parte da iniciativa Smart Lab, criada pelo Ministério Público do Trabalho e pela OIT. Temos também o Radar CIT, que é o painel de informações e estatísticas de inspeção do trabalho no Brasil. Eu sei que não são fontes teóricas aqui que eu estou citando, mas que servem principalmente para quem trabalha com jornalismo, divulgando informação, são fontes importantes e com credibilidade, né? E por último, o manual Como Comunicar Escravidão Contemporânea, que é um manual que prepara exatamente as pessoas para o cuidado necessário, né, no contato com vítimas resgatadas da escravidão contemporânea. Então, nele é possível encontrar uma série de entrevistas, né, de explicações, termos, falas de autoridades e profissionais que dão esse tipo de assistência. Eu tenho outros guias rápidos aqui, mas esse é o material, é a fonte que eu tenho para deixar de indicação. Eu gostaria muito de indicar um livro, no caso, é um romance chamado Germinal, do Émile Zola, que conta a história justamente sobre trabalhadores que viviam que trabalhavam em minas de carvão na França, lá no século XIX. É um romance justamente precursor daquela escola do naturalismo. Quem já leu o Curtiço provavelmente vai puxar o Curtiço pela memória. Além da história ser bem contemporânea, a história de trabalhadores, a gente também tem o trabalho análogo da escravidão presente muito na mineração, né? E eu acho que vai fazer bastante coro com o que a gente tem dito, saindo de uma perspectiva agora mais
indo para uma perspectiva mais cultural, mais voltada para a literatura, que também aborda esse tipo de temática que nós vemos discutindo aqui? Vou indicar 2 filmes sobre o tema, que é um filme que está disponível no Netflix, que é Os 7 Prisioneiros, que fala sobre a questão do trabalho escravo. Um filme que foi bem festejado em alguns festivais. E é bem interessante porque fala da nossa realidade aqui brasileira, né? Um filme produzido pelo Brasil, com um diretor brasileiro. E A Jaula de Ouro, que é um filme produzido pelo México, de 2013, que fala da situação dos imigrantes, né? Latino-americanos nos Estados Unidos. Como a imigração também chamada ilegal, ela também é um mecanismo de manutenção dessa classe trabalhadora em uma situação análoga à escravidão, né? Ao criminalizar a imigração, eu acabo deixando esses trabalhadores reféns também dessas redes, né, que exploram o trabalho escravo. Então esse filme é bem interessante nesse sentido. E tem um livro que eu quero indicar aqui, é o livro do Clóvis Moura, né, que um grande sociólogo negro, comunista, que é para entender essa formação histórica brasileira que eu comentei na minha fala, em que a escravidão é esse fio, né, que vai passando de geração a geração e que vai sendo usada, instrumentalizada pela classe dominante, pela elite, para manter a classe trabalhadora numa situação de superexploração. Então, eu quero indicar o Brasil, as raízes do protesto negro, e mais um livro dele também, que é bem importante, que é Os Quilombos e a Rebelião Negra, né, em que ele vai mostrar qual é o papel da escravidão, mas também o papel de agência dos negros e das negras no Brasil, né, que lutaram contra a escravidão no Brasil imperial, mas isso não fica só lá, né, porque ele vai mostrar quais os reflexos desse sistema escravista para o sistema econômico brasileiro até os dias de hoje. Todas essas indicações dos nossos convidados vão constar na descrição desse episódio. Eu, mais uma vez, agradeço a participação dos convidados e, principalmente, agradeço a você, ouvinte, que nos acompanhou até esse momento. Também te peço uma gentileza, se você tiver algum amigo, alguém que possa se interessar pelo assunto, por favor, compartilhe esse episódio, pois assim vamos propagando e divulgando o conhecimento. Isso foi mais um Conversa Criminal Podcast. Um grande abraço a todos.